Somos Creditas Benefícios, a primeira carteira de benefícios do RH. Sua gestão mais simples e sem custos adicionais, com cartão de benefícios flexíveis, com VA, VR, premiação e mobilidade, educação financeira online, empréstimo consignado 100% digital, seguros, saúde, odontológico e vida, com o melhor custo-benefício, antecipação de salário feita pelo colaborador. Creditas Store, loja virtual exclusiva, previdência privada personalizável. Descubra tudo em nosso site. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Creditas HR Trends de 2023. Meu nome é Daniela Cono, eu sou uma mulher oriental de cabelos curtos e escuros, blusa verde e óculos. Eu sou a Head de Wellness e Safety aqui na Creditas e hoje eu vou ser a host de vocês para falar um pouquinho sobre um tema tão essencial, né, que não é essencial só em janeiro, mas durante todo o ano. E a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde mental no trabalho e seus limites entre o normal e o patológico, né? Então, acho que esse é um tema super crítico para os RHs hoje, porque saúde mental é um assunto tão controverso, tão polêmico, às vezes, até em algumas empresas. E para bater um papo comigo hoje, a gente tem duas visitas super ilustres, o Dr. Pedro Shiozawa, médico psiquiatra. Tudo bem, Dr. Pedro? Você pode Oi, se tudo apresentar e bem? se autodescrever, por favor? Um prazer estar aqui, pessoal. Meu nome é Pedro, eu sou psiquiatra, moro em São Paulo, estou usando um óculos marrom, uma camisa azul e tenho um cabelo grisalho. Isso é um prazer estar aqui com vocês hoje, gente. Legal. E também a gente vai bater um papo também com o Felipe Riso. Você pode se apresentar, por favor, Felipe? Bom dia, pessoal. Eu sou Felipe Riso. Eu sou branco, de cabelos pretos. Estou usando uma camisa preta da WeWork. Sou CEO da WeWork Brasil. Legal, é uma honra ter vocês aqui hoje, todos vocês que estão assistindo também. Perguntas, gente, pode mandar pelo chat, tá? E a gente vai respondê-las, tá bom? No finalzinho. Bom, para a gente começar o nosso papo, eu quero trazer um pouco do cenário macro de saúde mental aqui no Brasil. Segundo a ABP, né, que é a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, mais de 550 milhões de pessoas no nosso país sofrem de algum tipo de doença psiquiátrica. Sendo que a ISMA, que é um outro de estudo também, apontou que 32% dos brasileiros sofrem de burnout. É um assunto super polêmico, né? Que acho que dá um outro talk, a gente já falou sobre isso, né, doutor Pedro? A gente vai fazer um talk aí, quem sabe, no futuro sobre burnout. Mas falando sobre isso, falando sobre a questão de saúde mental, eu queria perguntar um pouquinho para o doutor Pedro e para o Felipe, o que eles acham, né, quais são os pontos de gatilho no ambiente de trabalho que podem fomentar essa situação de saúde mental? O que vocês acham? Se puder começar pelo Felipe, vamos ver o lado corporativo primeiro, depois o lado mais técnico, né? Não, perfeito. Bom, sem dúvida, né? O tema da saúde mental é muito importante. Eu acho que no mundo que a gente vive atualmente, com tantas incertezas, com tantas mudanças que existem, isso sempre causa muita ansiedade e o antídoto que a gente vê como um dos mais fortes possíveis é a flexibilidade, né? Então, flexibilidade é o segundo critério de avaliação numa pesquisa que a gente fez para os trabalhadores da América Latina sobre quando eles vão considerar uma proposta de emprego. Então, você ter acesso a essa flexibilidade, ela faz muita diferença para você tentar equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional, as suas rotinas. E eu acho que um ponto muito importante é a gente sabe entender que essa flexibilidade é muito importante, a gente não pode negá-la, e quanto mais a gente conseguir prover essa flexibilidade para que as próprias pessoas sejam, de alguma forma, mais protagonistas nesse processo de achar esses equilíbrios, que são equilíbrios individuais, é muito importante para que a gente possa ter um ambiente melhor. Eu acho que um outro ponto, além da flexibilidade, tem a ver com entender que num ambiente com muita demanda e com muita necessidade de execução, você conhecer os seus limites e você saber respeitar esses limites e comunicar esses limites também é algo muito importante. Então, eu diria que dentro do ambiente de trabalho, esse respeito, essa empatia, essa possibilidade de dar, quando possível, autonomia e flexibilidade é algo que, sem dúvida, faz muita diferença. Legal. Doutor Pedro? Legal, Felipe. Pessoal, acho que concordo aí em número, gênero e grau com o que o Felipe disse. Se adaptar aos tempos de hoje é algo difícil, ainda mais porque os tempos mudam rápido, não é verdade? Quando a gente olha para essa questão do estresse relacionado ao trabalho, e cá entre nós, né, pessoal?
Muito tem se falado que o trabalho pode gerar estresse, mas eu quero destacar um ponto fundamental. O trabalho é um dos principais fatores de proteção emocional, sabia disso? A gente quase cai da cadeira quando lê isso. Mas veja, quando a gente estuda pessoas que trabalham versus aquelas pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho, as que trabalham adoecem menos. Ou seja, o trabalho deve funcionar como um herói na nossa vida. E por que às vezes ele funciona como um vilão? E aí alguns fatores se relacionam com isso. A questão da flexibilidade que o Felipe trouxe é fundamental. Eu gosto sempre de pensar em 3 perguntas, assim, pessoal. Você sente que você é reconhecido no seu ambiente de trabalho? Isso é algo fundamental, um dos pilares contra o burnout, não é? E reconhecimento não é só quanto a gente ganha, mas se você é valorizado por quem você é, né? Seus talentos são reconhecidos. Pessoalmente, você se sente valorizado enquanto indivíduo? Segunda coisa, a gente, como o Felipe disse, você consegue lidar com as demandas, ou seja, você consegue fazer as entregas, você tem um ferramental para fazer tudo isso? E a terceira coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar é propósito. Pessoal, nós avaliamos mais de 6.000 empresas e uma das características fundamentais que fazia as pessoas adoecerem menos era ter propósito. Pessoal, e quando eu falo adoecer, não é só adoecer por transtorno mental, viu? Pessoas que têm propósito têm menos doença cardiovascular, infartam menos. E quando eu falo propósito, eu não estou falando em algo bonito, viu? Não precisa se acabar com a guerra ou a fome no mundo. Mas você ter aí um significado no que você faz, que é maior do que a sua atividade profissional. Então, acho que é uma questão complexa. Mas, mais do que nunca, pessoal, a gente tem que endereçar, né, as nossas questões fora da empresa, não apenas profissionais no ambiente de trabalho. E eu acho que isso é um desafio e isso pode fazer a gente adoecer menos, né, Dani? Nossa, com certeza. E acho que os dois falaram uma coisa em comum, né? A questão do propósito, a questão de se conhecer, né? A gente fala muito sobre propósito, falamos muito sobre propósito, mas o que diabo é esse propósito, minha gente? Como que eu acho isso? Onde ele está, né? Só com autoconhecimento, né? Só com autoconhecimento, só você se conhecendo, só você entendendo quem é você, aquilo que te move todos os dias, para efetivamente você conhecer seu propósito. E faz todo sentido a gente ter esse casamento aí. E ainda falando mais sobre esse sentido, a gente tem uma pesquisa da Wells, que é um parceiro nosso aqui, que tem aquela sensação de estar disponível o tempo todo, né? Como que as pessoas lidam com aquela sensação, principalmente, né, na pandemia e agora também no home office, como que a gente pode equilibrar essa sensação de estar o tempo todo disponível em relação às atividades do trabalho? E aí eu pergunto para vocês, né, como que a gente equilibra políticas de trabalho flexível, que inclua o home office, por exemplo, sem contribuir com essa sensação de estar toda hora disponível para o trabalho? A gente está vivendo, morando no mesmo lugar em que a gente trabalha, em que a gente come, em que a gente brinca com os filhos, que a gente tem as nossas áreas de lazer. Como é que a gente consegue ter políticas de trabalho flexíveis para que a gente consiga efetivamente ter esse equilíbrio? Eu queria ver com vocês. Bom, se vocês quiserem, começando aqui. Por favor. Desculpa. Por favor, pode começar. Tá certo. Não, acho que um ponto que a gente falou aqui parte muito, acho que de começar respeitando as individualidades, mas também entendendo que você é parte de um grupo, né? Então, muitas acho que durante o período da pandemia, eu acho que muito se estabeleceu em relação a alguns códigos, alguns combinados que os times faziam, né? E eu acho que é muito importante você também propor os limites, né? Então, um dos benefícios que vem com o trabalho remoto ou o trabalho híbrido é você não precisar fazer esse trabalho que ele possa ser assíncrono, né? Então, você às vezes pode estar respondendo num momento, a pessoa respondendo no outro. Então, uma primeira das preocupações que tem que se ter é se alguém mandou uma mensagem fora do horário comercial, isso está me obrigando a trabalhar fora do horário comercial, ou para aquela pessoa, aquela mensagem que naquele momento era um momento onde para ela era melhor, se eu não mandar essa mensagem hoje, não vou conseguir dormir, né? Então acho que tem um ponto que são esses combinados, esse tema de você não ter esses limites claros, ele passa por você se organizar, por ter esses limites, e outro, vocês conversarem como time sobre quais são os limites que são positivos para o grupo, né? Porque, obviamente, temos que respeitar as individualidades e sabermos que somos parte de um grupo maior. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. O que eu vejo assim como a gente falou, né, trabalho como um herói, né?
essa flexibilidade, se bem usada, ela pode ser ótima. Se mal utilizada, ela pode acabar com a sua qualidade de vida, se você não entender esses limites, né? O que eu acho que a gente pode dizer é que 66% dos trabalhadores hoje em dia estão em modelo híbrido na América Latina, e esse híbrido não só vai permitir que você trabalhe de onde quiser em alguns momentos, mas esse trabalhar de onde quiser também não pode ser, ele pode ser ruim se você não tiver uma infraestrutura bacana para isso. Se estiver dentro de casa precisando se concentrar no dia que tem a faxineira ou no dia que seus filhos estão ali precisando de uma atenção. Então, dependendo de como isso funciona, essas linhas que ficam mais como é que eu posso dizer, blurred entre o que é vida profissional e pessoal, podem gerar estresse, né? E podem atrapalhar a sua qualidade de vida. Se bem usada, vai ao contrário. Então, acho que tem muito a ver com como usar, né? Acho que o que é interessante, eu acho que é importante, é que as lideranças tenham essa confiança no time, que não fiquem fazendo o microgerenciamento de trabalhos à distância, e que essa supervisão não crie um ambiente de medo. Porque, às vezes, as pessoas estão ali preocupadas em mostrar o seu trabalho o tempo todo, porque não sabem como vão ser percebidas, como ter certeza que, às vezes, não estando tão presente a todo dia, interagindo com chefes ou colegas de trabalho, que o trabalho dele possa ser percebido. Então, acho que o caminho vai por autoconhecimento, por estabelecer regras entre os times, falar a respeito de coisas que são importantes para você, respeitar os próximos. Eu acho que da liderança, acho que tem uma parte importante, que é o quanto você confia nos seus funcionários e o quanto você estabelece ferramentas, sejam ferramentas de auxílio a home office, seja uma coisa complementar, que são benefícios para que as pessoas tenham um office, que não precisa ser um office do headquarter da empresa, mas possa ser um escritório próximo à sua casa, onde ele possa definir melhor essas linhas. Mas tudo passa, eu acho, na minha visão, por esse tema, né, de você entender que a vida é mais do que só o trabalho, e você tem que conciliar os dois com um propósito. Isso fica muito mais simples de se fazer quando você entende exatamente por que você está fazendo as coisas e quando você se sente seguro para dizer onde é que estão os seus limites. Bacana, isso aí, né? E, Dani, é interessante tudo isso, né? Porque esse módulo sempre ligado parece que sempre existiu, mas não era assim. Lembra quando não tinha celular? O que a gente fazia? Como as relações se davam? E eu estou dizendo isso, pessoal, porque concordo que isso tem que partir de políticas dentro da empresa. O combinado não sai caro, né? Senão fica uma coisa meio, nossa, meu chefe me mandou um e-mail de madrugada, se eu não responder, vai parecer que eu sou desinteressado. E você acaba criando uma cultura que você tem que estar ligado o tempo inteiro. E, pessoal, a gente sabe que esse módulo conectado 24 horas por dia é péssimo para os negócios, porque a produtividade fica comprometida. Quer ver um negócio interessante, gente? Mais do que o híbrido, ou remoto, ou presencial, qual é o melhor modelo de trabalho, isso varia muito para cada realidade, para cada cenário. Os grandes especialistas no assunto dizem que mais importante do que decidir qual forma de trabalho, discuta isso com a equipe. Acho que isso é importante. Alguém sempre será desagradado, não é? Mas o fato de você ter discutido isso é algo importante. E estou falando isso, pessoal, porque a gente não vai conseguir gerenciar todo o nosso tempo. Mas alguma parte dele a gente consegue. Por exemplo, a gente está aqui conversando, será que você precisa ficar olhando o seu Teams que está pulando, o e-mail que chegou, a mensagem que chegou? Será que você precisa olhar isso a cada 5 minutos? Ou você pode olhar e-mail uma vez por hora, por exemplo? Olha que prática simples. Será que você pode ter um limite de horário no dia para responder mensagem? Será que você não pode, na hora do almoço, bloquear as coisas e colocar lá busy? Será que você não pode criar esse tipo de hábito? Tem algo tão emergencial que não possa esperar 1 hora no e-mail? Se tiver, alguém te liga. Comece a criar esses hábitos que eles vão virando cultura. E digo isso, pessoal, porque um dos principais problemas que a gente tem visto agora no pós-Covid, né? Graças a Deus já pós, né? É a questão da falha de memória. Quem nunca aqui ouviu aquela máxima? Depois do Covid, minha memória nunca mais foi a mesma. E que pese a questão do Covid, um dos principais responsáveis por isso, sabe qual é? A multitarefa, o multitask. Quem aqui não deixa várias telas abertas, não faz várias coisas ao mesmo tempo? E sabe o que está se descobrindo? Que quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, você até dá conta do recado, mas há custos de queda de eficiência.
Se estima que a eficiência chega a cair até 40%, e com isso a nossa memória vai embora. Então, a questão é, esteja presente no momento, faça uma coisa de cada vez e gerencie o que pode ser gerenciado. Se não, sabe quem vai pagar o pato, gente? Você mesmo, com uma falha de memória, com irritabilidade e com outros problemas. Então, seja você a incorporar essas pequenas mudanças, trocar isso com a equipe, e fazer isso virar cultura. Acho que é por aí. Nossa, falaram muito, 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 muito bom. Porque a questão não é a falha da memória, né, doutor Pedro? É a falta de atenção. A gente não está focado naquele momento presente, então a gente não sabe o que aconteceu, não entende, perde o contexto do momento. E eu falo isso tanto da parte do trabalho profissional, como a parte pessoal também, né? Aquelas pessoas estão se divertindo, mas estão ali, né? Respondendo Slack, respondendo mensagem de trabalho, mandando mensagem de trabalho o tempo todo. Então, o quanto a gente também está curtindo o momento de lazer, para que ele seja proveitoso também, né? Acho que é super relevante. Mas voltando à questão do trabalho, né, da gente trabalhar de qualquer lugar, né, Felipe, que a gente estava falando sobre a questão, pensando um pouco na sua trajetória, no propósito da WeWork, né, como o ambiente de trabalho e a própria liberdade da gente escolher onde a gente vai trabalhar pode trazer fatores positivos em termos de saúde mental. Perfeito. Eu acho que voltando até para a missão macro, né, da WeWork, é transformar a forma como as pessoas se relacionam com o trabalho, é muito importante a gente falar de flexibilidade, de propósito, né, do espaço correto para aquela a atividade ser desempenhada, né? E essa liberdade de escolha tem a ver com o que você precisa para aquele momento, para aquele dia, ou o que a sua equipe precisa para aquele momento, para aquele dia. E aí eu acho que é interessante trazer um pouco de uma pesquisa que a gente fez a nível da América Latina, em parceria com a Page, e a gente começa a ver o real impacto, não uma possibilidade, mas o real impacto das pessoas com relação ao fato de poder ter esse trabalho híbrido, né? De poder ter esse entendimento de qual que é o propósito de eu estar indo hoje ao escritório, o propósito de eu estar hoje em casa, ou o propósito de eu estar indo para um espaço de trabalho compartilhado próximo à minha casa, e como que isso está impactando na saúde mental dos trabalhadores. Então, 87% das pessoas consideram que a gestão do próprio tempo é uma vantagem do trabalho híbrido. 70% dos profissionais já dizem ter benefícios reais na sua saúde mental. 73% das pessoas gostariam de ter um vale escritório, um benefício que a empresa desse, né, essa possibilidade de eu ter um escritório próximo de casa para trabalhar, apesar de 5% das pessoas terem. E eu acho que isso começa a falar bastante sobre essas dores ou essas oportunidades que a gente vê hoje em dia nesse mundo, né, onde a gente possa ter ferramentas que propiciem esse ambiente de trabalho, essa liberdade de escolha, sendo usadas de uma forma positiva para a saúde mental. Então, a gente já vê que dar essa flexibilidade de você poder não ter que necessariamente trabalhar de dentro do escritório, isso é algo que já gera impactos positivos. Existem já conversas interessantes aí sobre a semana de 4 dias, eu acho que ainda não temos nenhum teste ainda relevante sobre o tópico, mas traz à luz dessa necessidade de potencialmente testar coisas novas para aprender com base em dados se elas realmente competem ou não, realmente provocam essa situação ou não. Então, acho que um ponto interessante é que qual seria o impacto na saúde mental de você prover modelos híbridos para os seus funcionários? Isso era uma grande dúvida e tinham várias hipóteses ou teorias por trás do que isso acontecer, mas para surpresa de muitos, ela teve um impacto positivo em aumento de produtividade e teve um impacto positivo na percepção dos funcionários com relação ao quanto que essa flexibilidade gerava de impacto positivo na saúde mental. Então, eu acho que são pontos bem interessantes aí para a gente explorar e falam, acho que, dessa questão. Eu não tenho problema de pegar 1 hora de trânsito para ir e 1 hora de trânsito para voltar do trabalho, desde que exista um propósito em estar fazendo isso. Desde que quando eu chego no meu escritório, ele não seja só um lugar para eu produzir, mas ele seja um lugar de conexões, um lugar que me ajude no pertencimento, que me ajude a trabalhar melhor como time, a construir relações de confiança, a ter um espaço para, às vezes, fomentar criatividade, né? Ou para transmitir cultura. Então, o que a gente vê é que, em alguns momentos, o estar todo mundo junto, ele é muito importante. O que não é bacana é eu pegar 1 hora de trânsito para ir
para ficar o dia inteiro fazendo conferências sozinhos por Zoom, numa sala fechada, e depois pegar mais 1 hora de trânsito para voltar. Então, essa parte de prover ferramentas em um ambiente adequado, né, para que, dependendo do que o funcionário precisa, ou dependendo do que aquela equipe precisa, eles possam produzir. Às vezes pode ser um evento de happy hour, um all hands, pode ser algum tipo de reunião de brainstorming. Isso exige espaços de trabalho diferentes, né, que vão cumprir aquele propósito. E essa liberdade para eu escolher quando, como que eu vou, ou como equipe a gente poder escolher isso, realmente já tem sido provado com números que trazem um impacto altamente positivo para o negócio. Legal. E uma coisa que você falou, né? O propósito da gente poder se encontrar presencialmente. E a gente fala muito disso também, tá, aqui na Acreditas, e eu falo muito sobre a questão de que o presencial reforça nossas relações humanas. Somos seres humanos, ficamos muito tempo afastados fisicamente falando. Então, quando a gente quer ir para o escritório, a gente quer também extravasar um pouco, né? Então, é sair para almoçar, é ficar todo mundo junto, é aquele encontro de copa, é a gente conversar, a gente trocar coisas que a gente não consegue no remoto, né? O remoto é uma reunião encavalada na outra, a gente pouco conversa com as pessoas, pouco tem essas relações interpessoais. Então, esse presencial é importante por conta disso, né? Desse período que a gente ficou, né? É sobre conexões, né? Sobre essa parte do pertencimento. Eu me senti parte daquele propósito como empresa, daquele time, de eu me sentir valorizado, né? Tudo isso são mecanismos que te reenergizam, né? Para toda a energia depois que você tem que despender ao longo do dia para resolver a nossa dura vida que às vezes a gente passa. Exato. E eu comparo, doutor Pedro, até como um fator de proteção, né? Essa questão da gente estar muito próximo, né, nas relações pessoais, ter esse fator de proteção da saúde mental. E aí, já casando com a próxima pergunta, né, que é o mote do nosso papo hoje, né, eu queria aproveitar o doutor Pedro, para quem não sabe, é meu professor, tá, gente? Meu professor de psiquiatria, aprendo muito com o doutor Pedro sempre. Mas falando sobre sintomas, né, sobre a questão dos sintomas e fatores de proteção, e como a gente entende que a pessoa realmente está sofrendo emocionalmente. Eu vejo que esse é um problema geral de todas as pessoas, profissionais de recursos humanos, pessoas profissionais dentro das empresas, para entender e diferenciar o que é sofrimento patológico, o que é patologia, o que é doença efetivamente, com aquele sintoma, né? Porque nesse momento, cara, não tem como, política, teve guerra, situação econômica do Brasil, não tem como a gente não ficar ansioso, a gente não ficar triste, a gente não ficar angustiado, mas qual que é o limite tênue entre o que é patologia e o que é sintoma? Feita, uma super pergunta, né, pessoal? Eu acho que isso é extremamente importante porque tem dois lados, né? Primeira coisa, como a doutora Daniela colocou, é muito importante a gente lembrar que são coisas diferentes. Quando coisas ruins acontecem, a gente se perturba, claro, mas o grau de impacto que isso tem na nossa vida, isso pode ser um divisor de águas. Vou dar um exemplo. Quem aqui nunca tomou uma fechada no trânsito, né? Brigou com alguém e ficou angustiado, aquela noite às vezes não dormiu, né? Perdeu o apetite. Isso acontece. O problema é quando isso começa a acontecer de maneira mais continuada, mais longa, e começa a impactar muito na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Então, essa questão da queda da funcionalidade é uma coisa fundamental. E aí, pessoal, a gente tem que lembrar, por exemplo, quais são os 3 ou 4 grandes sintomas de alarme? Né? Quando você fala, putz, eu acho que talvez eu precise passar numa avaliação, conversar com alguém, pedir ajuda. Os 4 grandes sintomas de alarme, os red flags lá que a gente tem quando a gente está muito sobrecarregado ou tem algum problema emocional, são basicamente falhas de memória continuadas que começam a impactar na tua vida, sabe? De maneira sustentada, mais do que algumas semanas, 2, 3 semanas assim. Irritabilidade contínua, sabe? Tudo te irrita. Um dia ou outro que você está mais, né, com a cabeça quente, mas de maneira continuada, tudo te irrita, nada tá bom, sabe? Então, falha de memória, tudo irrita. A terceira coisa, pessoal, você começa a sentir uma estafa contínua. O tempo inteiro parece que passou um caminhão em cima de você. Você chega em casa e fala, nossa, banho eu não vou tomar, vou decidir se eu vou comer alguma coisa ou se eu vou dormir. E por fim, pessoal, problema para dormir. Sabe, vai dormir, não consegue desligar, fica pensando, fica acordando à noite, de maneira mais continuada. Não estou dizendo que isso é igual à doença, mas estou dizendo, pessoal, e essa é uma mensagem importante, quando você começa a ver sintomas como esses que eu citei, que estão impactando na sua produtividade, que estão trazendo prejuízo nas suas relações, que você está diferente de como você costumava ser,
peça ajuda. Isso é um sinal de força, não é um sinal de vulnerabilidade. Você tem uma série de benefícios, de programas, uma super equipe de saúde ocupacional, né? Havendo a necessidade, peça equipe, passe com um especialista para ver se aqueles sintomas são reativos ou se pode ser alguma coisa mais intensa. Boa, doutor. E aí a gente até, só estendendo um pouco mais essa pergunta, porque eu acho que é um ponto super relevante, que eu acho que hoje, da minha realidade como médica do trabalho e da empresa, é um ponto que as pessoas super questionam, né? E a gente fala muito sobre a questão de que ansiedade, estar ansioso é uma coisa, ter transtorno de ansiedade generalizada é outra, né? E estar triste é uma coisa, estar depressivo é outra, totalmente diferente. E a gente fala muito sobre diagnóstico, né? E qual a importância do diagnóstico ser feito da forma correta. Porque como é um assunto que está na mídia o tempo todo, tem 1 milhão de testes, né? Aqueles testes maravilhosos de revista, que as pessoas fazem, falam, estou depressivo, a revista disse, o Google disse, eu estou depressivo, eu estou com questão de ansiedade. E como que a gente faz o diagnóstico correto? Quais os gatilhos o doutor colocou, mas muito para que as pessoas, né, as pessoas ao redor, o que as pessoas ao redor podem fazer para tentar auxiliar os outros, né? Então, eu líder, né? Já casando com outra pergunta, mas depois eu faço ela. Mas eu líder, como é que eu faço para poder estimular com que as outras pessoas entendam as diferenças? Porque eu vejo muito que existe o preconceito ainda de saúde mental, né? A gente fala muito sobre esse preconceito de que eu tenho medo de falar que tenho depressão, eu tenho medo de falar que eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho medo de falar que sou bipolar e as pessoas acharem algo diferente de mim. Mas, ao mesmo tempo, também tem aquelas pessoas que usam a patologia como muleta, de certa forma, né? Do tipo assim, eu tenho uma patologia de saúde mental, então é isso, é a patologia e pronto, eu não vou fazer mais nada em relação a isso. Então, como que eu posso, eu líder, tentar ajudar, tentar estimular para que as outras pessoas busquem um apoio psicológico, doutor Pedro? Perfeito. Eu acho que, por exemplo, o Felipe está trazendo a questão da importância do presencial, da troca, eu acho que isso é fundamental, pessoal, porque nada substituirá o olho no olho, a gente percebe se as pessoas estão diferentes de como eram ou não, e no remoto isso é mais difícil, a gente só se arruma da cintura para cima, né? Então, estou dizendo isso, pessoal, porque, veja, a ideia não é que o líder, o gestor, a equipe de RH vire psicólogo, vire psiquiatra, não, não, não. Mas perceba grandes mudanças no comportamento de maneira mais sustentada. Então, por exemplo, alguém que sempre respondeu rápido às mensagens, era participativo, respondia os e-mails, agora não está respondendo. Alguém que sempre chegou cedo, né, mantinha um bom ritmo de trabalho, agora está faltando muito. Alguém que sempre levou as coisas na esportiva, fazia piada, juntava com todo mundo, agora se isola. Essas mudanças sustentadas, mais do que 2 semanas, devem te chamar a atenção. As grandes mudanças no comportamento. E aí, o que o líder pode fazer? Pessoal, eu gosto de dizer que tem um princípio que ajuda muito, que é o princípio do EVA. O E é escute. Chama a pessoa para conversar e fala, olha, eu estou vendo que você está diferente, aconteceu isso assim, assado. Posso te ajudar? Quer conversar comigo? E escuta. Pessoal, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Para nós latinos é difícil resistir ao impulso de falar, mas escuta. E se a pessoa tiver confiança em você, ela vai dizer o que está acontecendo. Ah, está acontecendo isso, aquilo, estou passando por um problema assim, assado. Escuta ativa é fundamental. O V do Eva é valide, e isso é difícil. Resista ao impulso do conselho. Alguém está te contando, olha, sabe o que é? Que eu estou me separando, eu estou numa fase difícil da vida. O que você fala para a pessoa? Poxa, deve ser difícil para você. E pronto, só valida. Sabe o que normalmente a gente faz? Fica tranquilo, já estou no 3º casamento, dá tudo certo. Isso é desastre. Vai dar uma volta, come uma pizza. Né? Quantas vezes a gente não se ajuda? Isso é desastre, pessoal. Enquanto líder, chama a pessoa para conversar, escuta e valida, não precisa falar mais nada. E aí você avalia. O que é profissional, o que está dentro do seu escopo, você já endereça, muda um prazo, revisita um processo. E o que for pessoal do outro, você vê que é um ruído maior, a pessoa está se separando, alguma coisa que você não tem o que fazer, aí você direciona para o seu time de wellness. Porque aí o especialista vai ver, pessoas capacitadas vão ver. E olha o que você consegue fazer quando você faz isso. Você gera um ambiente de confiança na equipe. Quem está em volta fala, poxa,
a pessoa não estava bem, o líder ouviu, gerenciou aquilo, direcionou, não foi taxado como alguém, como a Dani disse, que é menos ou mais do que os outros. Então, talvez a posição do líder seja fomentar esse ambiente de segurança. E como o Felipe estava dizendo, isso só é possível, né, se você tem troca, se você tem olho no olho, se você tem momentos de que está realmente junto. Então, fica aí essa sugestão, e eu acho que é muito, muito importante. A gente pode fazer muito mais do que a gente imagina. Nossa, super legal, gostei do Eva. Vamos usar, né, Felipe? Vamos usar, vamos tocar aqui. O Felipe tá anotando, que nem eu, ó. Tô não anotando. Mas chegou uma pergunta aqui super legal, que acho que eu posso começar até pelo Felipe. Pergunta que chegou aqui no chat, tá? O que a gente pode fazer com pessoas que são hiperprodutivas no trabalho e negligenciam demais as relações? Acho que é um workaholic de antigamente, né, que está gerando burnout de hoje. O que a gente faz com essas pessoas que estão hiperprodutivas, que querem, focam muito no trabalho e acabam negligenciando a sua própria saúde, né? A sua própria relação pessoal também. Queria entender um pouquinho o que você acha, Felipe. Eu acho que, bom, acho que é uma pergunta bem interessante. Eu acho que tem diferentes casos, né? O primeiro é entender o que é uma pessoa hiperprodutiva no trabalho, no sentido, às vezes, ela está produzindo muito, mas eu acredito que se essa pessoa não estiver equilibrada, ela vai produzir muito por algum tempo, mas ela não vai conseguir fazer isso por muito, né? E se ela está fazendo isso, sendo muito produtiva, ajudando muito a equipe, e ela consegue fazer por altos períodos de tempo, a gente tem que entender se isso está fazendo mal a ela ou não, né? Então, isso é uma coisa muito pessoal, né? Pessoas diferentes têm diferentes limites. Então, às vezes a gente acha que essa pessoa está sofrendo pra caramba, que está se dedicando demais, mas dentro dela ela está achando que está bem, né? Diferentes pessoas têm diferentes necessidades de quantidade de sono, ou de hidratação, ou de exercício. Mas o que eu diria para essas pessoas, né, para se conhecer muito bem, né? Para saber se o que ela está fazendo é por ela mesma ou se ela está perseguindo o sonho de uma outra pessoa, né? Porque sucesso varia muito. E o que significa você estar hiperprodutivo, produzindo pra caramba, o que aquilo ali está representando para sua vida, e se dentro de todos os aspectos lá dentro da sua vida pessoal, amorosa, profissional, dentro da sua vida espiritual, etc., se você está feliz com o quanto que você está contribuindo para todos. Eu acho que acho que é o ponto mais importante, a pessoa parar, refletir um pouco se ela não está num piloto automático, se ela não está vivendo o sonho de uma outra pessoa que não o próprio, querendo agradar e etc. Então, acho que o primeiro ponto é esse, se ela está feliz com aquela situação ou não, e se ela parou para pensar se realmente aquela situação é a que ela busca. Mas se ela perceber que talvez ela esteja se dedicando demais ao trabalho, eu acho que o que é importante é a pessoa, primeiro, além desse autoconhecimento, entender que existem limites e que, por longo prazo, se você esticar demais, a gente está falando potencialmente de pessoas que vão viver 120 anos, né? Tem teorias que a gente até, inclusive, vai viver, já nasceu a primeira pessoa que é imortal. Então, o que eu quero fazer na minha vida? Nesse ritmo eu aguento por quanto tempo? E quanto é que eu estou fazendo de mal para o meu corpo? Então, às vezes eu gosto de fazer uma analogia, para mim, com um ambiente de esporte de alta performance. Às vezes, o mundo corporativo, dependendo da função que você está, dependendo de o que te é exigido, você está num esporte de altíssima performance. O que é exigido de você está sempre chegando no limite, ultrapassando os limites do seu corpo e da sua mente. E para isso, então, você precisa entender dessa situação e você precisa estar cercado de uma rede que te ajude, né? Você pegar um atleta de alta performance, ele vai estar com um nutricionista, ele vai estar entendendo que, em muitos momentos, ele está pensando em como que eu diminuo os impactos que isso gera no meu corpo e na minha mente, de eu estar nesse ritmo e nessa alta performance. Então, acho que é uma coisa importante para a gente pensar. Eu estou com a rede, eu entendo bem a situação, eu estou me cercando, eu estou minimizando o impacto no meu corpo e eu estou fazendo isso de uma forma que está me realmente criando os propósitos e perseguindo os sonhos que eu gostaria. Então, eu acho que o caminho que eu diria você está com a rede de suporte necessária, se você está fazendo pelos motivos corretos que se conectam com os seus propósitos. E eu acho que as pessoas têm que pensar muito em gestão também de energia, né? Porque muitas vezes a pessoa trabalha pra caramba, mas é ali que está a fonte de flow, é o que reenergiza ela. Se aquele trabalho ali, aquela hora extra que ele dá, aquilo reenergiza essa pessoa, você tirar isso dela é muito ruim. Então, onde é que estão as suas fontes de energia? E o quanto que aquele trabalho consome da sua energia? Porque pode ser que ali ele esteja, inclusive, criando energia
nessa equação aí de gestão de energia. E por último, o que eu diria é que você precisa tomar muito cuidado, primeiro com você, para depois poder ajudar os outros. Até por uma forma altruísta, né? Se você lembrar num acidente de avião, vamos falar assim, ó, primeiro bota a máscara em você, para depois botar nos outros. Se você não estiver equilibrado e bem, você não consegue ajudar o próximo. Então, preocupe-se com você, mesmo isso pode ser uma forma altruísta de você se preocupar pelo grupo. E você falou uma coisa super legal que me remeteu a um papo que a gente teve no podcast, em que o Dr. Rui, no Zen Club, também falou sobre a questão de que eu falei sobre equilíbrio, né? E ele comentou assim: o equilíbrio está em não ter equilíbrio. Eu falei, poxa, faz todo sentido, né? O equilíbrio está em não ter equilíbrio. Então, às vezes a gente precisa entender mesmo o que move a pessoa, o que reenergiza, como você mesmo colocou, porque eu falo que todo mundo pensa que tem uma válvula de escape. Né? Às vezes você está focado ali no trabalho. Eu falei, eu sou mãe de duas crianças, passei 20 dias agora de férias em janeiro. Eu falei, gente, eu preciso voltar ao trabalho, pelo amor de Deus, deixa eu voltar a trabalhar. Eu estou precisando voltar a trabalhar. Por quê? Porque o equilíbrio está nisso, né? Nessas relações em que a gente oscila, né, nossos papéis na sociedade, e isso faz com que move a gente a ter um caminho melhor, a prosperar mais. E você falou sobre a questão da flexibilidade, né? Então é exatamente isso. Às vezes o trabalho vai demandar mais de você, às vezes sua vida pessoal vai demandar mais de você, e esse equilíbrio está em não ter equilíbrio, efetivamente. E eu gostei da analogia também que você colocou sobre a questão da máscara, né? A gente fala muito sobre a questão da máscara. E aí, falando da máscara, me remeteu à questão da liderança, né? Falando um pouquinho dessa questão da influência da liderança na saúde mental dos colaboradores. Como que a gente pode fazer com que o líder tenha esse entendimento de que o líder também faz parte da equipe, né? E que ele não é aquele que vai colocar a capa de herói e vai salvar todo mundo, porque ele também está nesse bote, né? Então, doutor Pedro, eu quero falar um pouquinho sobre boas práticas e dicas que a gente pode ter em relação à saúde mental dos líderes, né? Para que eu vejo que eu tenho líderes 880, eu tenho aqueles líderes que são super engajados e que querem vestir mesmo a roupa de super-herói, e tem aqueles líderes que falam, não, vou afastar, não, posso desligar, não posso, e assim segue o jogo. Como é que a gente lida com isso e como os líderes podem lidar com essa questão da saúde emocional deles também? Perfeito, né? Eu acho que o Felipe falou uma coisa super fundamental, né? Que, principalmente para pessoas em cargo de liderança, a produção, a realização engaja, né? Então, às vezes você, como gestor da pessoa, diz assim, não, você está muito sobrecarregado e você diminui a demanda, isso é um desastre para a pessoa. Ela vai falar, poxa, eles acham que eu não vou dar conta, cai a... Nossa, é terrível. Então, o que engaja cada um são coisas muito diferentes. Mas a gente sempre tem que lembrar, né, como foi também muito bem colocado pelo Felipe, que pessoas de alta performance têm demandas de alta performance, né? E que a gente tem que lidar com essa nossa vulnerabilidade, não adianta, a gente é de carne e osso, né? Vai fazer o quê? E aí é claro que existem uma série de práticas que a gente pode fazer, e recentemente tem uma publicação bacana na Harvard Business que fala sobre 4 ou 5 pilares aí que a gente pode fazer no dia a dia. E eu estou falando não de abraçar árvores, eu sempre falo isso, porque são coisas que realmente têm impacto no dia a dia, né, pessoal? E a neurociência tem apontado para isso. A primeira delas, eu acho que é super fundamental, se nossa vida fosse um filme de Velho Oeste, lembra daqueles filmes de Bang Bang? Que nós pudéssemos ser o protagonista da história. Que às vezes a gente é aquela bola de feno que passa lá no fundo, sabe? Você tem que ser o protagonista da sua história, você tem que estar em primeira página. Né? Você tem que ter o seu hobby, você tem que ter suas atividades, você tem que ter os seus passatempos, né? Você tem que ter tempo para você, isso é super importante. E eu falo isso porque se você pensar aí conosco agora, que hobby você tem? O que você faz para você? Muita gente nem tem hobby. Muita gente fala assim, eu gosto de ouvir música, tá? Mas não tem uma atividade que gosta de fazer mesmo. Isso é algo que desenvolve a criatividade. Tem que ter alguma coisa para fazer para você. A segunda coisa, pessoal, é que a gente acaba, até por não investir muito na gente, a gente acaba falando muito sim para todo mundo. É uma dificuldade que a gente tem. Eu quero dizer que a gente tem que ter empatia, com certeza, mas com limite, com moderação. Né? A gente tem que falar sim para as coisas, mas tem que falar sim para você também. Quantos de nós aqui, às vezes, já não estamos sobrecarregados e alguém vem, pede alguma coisa, você para e vai fazer alguma outra coisa? Né? Quantas vezes você está lá atolado, o seu chefe vem, pede alguma coisa, e você, para não frustrá-lo, não coloca um limite. Então, a gente tem que fazer isso. A gente, enquanto líder, ainda mais, né? Você tem que liderar pelo exemplo. Você tem que mostrar que a gente tem que ter limite,
que a gente tem que reconhecer esse limite nas pessoas, porque cada um está no seu centro. Uma terceira coisa, Dani, então, além de ter um hobby, investir em você, saber falar não, que é bem interessante, é ter uma rede de pessoas com quem contar. E eu não estou falando da rede do Instagram, do Facebook, que a gente tem milhões de pessoas. Não, não. Essa é perigosa. Eu estou falando da rede real, da pessoa que você liga se precisar de alguma coisa. Sabe? Daquela pessoa que realmente está do teu lado. Pelo contrário, ficar seguindo pessoas que você nem sabe que existem, isso pode aumentar a chance de você adoecer. Então, qual é a rede que você tem? E por último, pessoal, já falei sobre isso, isso é um pilar, é ter propósito. Lembrando que seu propósito não precisa ser bonito. Uma vez me falaram assim, meu propósito é acabar com a guerra na Ucrânia. Eu sou contra a guerra, mas o propósito da minha vida não é esse. Mostrei um mapa para esse paciente. Falei, me mostra onde é a Ucrânia. Ele não sabia. Então, veja, seu propósito de vida não tem que se acabar com a fome no mundo. Pode ser, mas seu propósito pode ser promovido, que seus filhos tenham uma boa escola, mudar de casa, tanto faz. Ninguém tem nada a ver com o teu propósito. Você tem a ver com o teu propósito. Então, conta para você qual é esse propósito. Então, eu acho, de maneira sintética, pessoal, se todo mundo se colocar mais no centro, investe em você, põe um hobby, sabe? Fala não quando você acha que passou do seu limite, lidere por esse exemplo. Invista na rede que te interessa e tenha um propósito, isso aí já ajuda muito a gente a buscar um maior autoconhecimento e um maior equilíbrio. Lembrando sempre que mesmo que você ache que não, sempre tem alguém com uma lupa em cima de você. Né? As pessoas vão se espelhar no seu líder. Não adianta. Os seus comportamentos vão ser cascateados. Então, lidere por esse exemplo. Daí, mais uma vez, a importância da gente fazer essas trocas, de ter o olho no olho e fazer esses momentos com a equipe, viu, gente? É uma coisa que você falou, até anotei aqui, acho que é relevante a gente até reforçar, né? Quando você fala sobre ser protagonista da sua vida. Ser protagonista da sua vida, gente, é diferente de ter o controle da sua vida, né? E esse é um ponto que leva a um problema de saúde mental crítico, né, doutor Pedro? Porque eu vejo muitas pessoas que falam assim, não, mas eu sou protagonista da minha vida, só que eu fico incomodado porque eu não consigo, eu não sei meus próximos passos de carreira. Você não tem um controle efetivamente da sua vida, né? Eu acho que o Felipe tá dando risada porque eu acho que ele deve escutar isso muito, né, Fê? Você quer comentar? Não, eu acho muito interessante, porque eu gosto muito da definição de felicidade do budismo, né? E parte da definição tem a ver com que você é feliz quando você consegue aceitar as coisas como elas são, né? E não querer que as coisas não sejam como são. Então, a partir do momento que você quer ter controle sobre uma coisa que claramente você não tem, você está se perdendo a uma das causas do sofrimento, né? Então, acho que aceitar que você não tem controle, e eu acho muito boa essa diferenciação, que ser protagonista não tem nada a ver com ter controle, né? Infelizmente, ou felizmente, né, nessa vida você tem muito pouco controle de muitas coisas. O que você tem que saber é como você vai reagir ao que acontece no seu meio. E aonde você foca a sua atenção é onde está realmente a chave para você ser feliz. E acho muito interessante esse conceito que a felicidade pode ser treinada, né? E entender assim até onde que no ambiente de trabalho o que te traz a felicidade e o que tem por volta, né, que você também tem que explorar para essa grande busca aí. Não, eu acho relevante a gente colocar isso, porque parece, vamos dar receitinhas de bolo aqui. Não, não é essa a intenção, gente. A ideia é que a gente aprenda a lidar com as controvérsias da vida, né? A gente vai sim ser protagonista das nossas vidas, mas a gente vai ter controle de tudo. E eu falo de controle de tudo, e aí voltando para os líderes, é a questão do feedback também, né? Eu vejo, assim, vários líderes têm dificuldade de dar feedback. Como é que eu dou feedback para o meu liderado? Poxa, Dani, eu vou dar um feedback tudo, né? Eu já falei isso várias vezes. Feedback tudo não, vai dar um feedback construtivo, para o cara crescer, se desenvolver e tudo mais. E como que a gente consegue efetivamente ter essa questão do cuidado, né? Do cuidado com que a gente traz as coisas. Porque ter o controle das nossas vidas significa o que a pessoa faz com você, ou a vida faz com você, ou como você reage internamente, né? Então eu falo que o estresse, a raiva, o nervosismo, não está na fala do outro, sim está internamente dentro de você. Então, às vezes, você fala assim, nossa, mas como essa pessoa consegue ter tanta, né, tanta clareza, tanta inteligência emocional, né? Palavra do momento, frase do momento, inteligência emocional, né? Como que essa pessoa consegue ter inteligência emocional para aguentar isso e retornar dessa forma e continuar zen?
Cara, não é. A pessoa não tem a questão de inteligência emocional. A pessoa está controlando aquilo que está dentro dela. A pessoa fala estressada com você, você responde, internaliza aquilo, entende que aquilo não é com você, aquilo é com a pessoa que está estressada, e devolve isso de uma forma diferente. Né? Então, acho que é importante o líder ter essa capacidade e esse entendimento, que só vem com autoconhecimento. Né? Só vem com o autoconhecimento a gente entender o como a gente reage internamente àqueles sentimentos, emoções e como a gente desenvolve isso. Né? Eu acho que o Dr. Pedro quer falar um pouquinho sobre inteligência emocional para a gente, como a gente consegue efetivamente galgar um caminho atrás disso. Você está falando uma questão super importante, né? E aí, pessoal, até por conta dessa questão do controle, né, que eu acho super fundamental, a gente saber que a gente não controla muita coisa, na verdade, é lembrar que mais do que acertar nas nossas escolhas, nas nossas decisões, a gente tem que ter feito escolhas e tomado decisões conscientemente. Não é sobre acertar, é sobre ter genuinamente escolhido. Porque você vai errar, óbvio, e vai acertar. E aí você pode aprender cada vez mais. A gente tem vivido em momentos chatos, não é? Onde está todo mundo certo o tempo inteiro com tudo. E se está todo mundo certo o tempo inteiro com tudo, ninguém nunca vai aprender nada novo e vai morrer com suas certezas. Então, estou dizendo isso, pessoal, porque é claro que a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro, entender por que foi aquela relação, mas a gente vai escapar. Então, a questão é, não se cobre por ser perfeito, nós não nascemos para ser canonizados, né? Tente sempre ponderar, né? Tente sempre olhar o outro lado. Eu digo que para tomar uma decisão, a gente tem que fazer 3 coisas, que são os 3 S. É mania de psiquiatra ficar dividindo as coisas em 3, mas o primeiro pessoal, elimine o ruído. Quer ver um exemplo? Se você tiver que, sei lá, fazer uma compra do mercado, e você for no mercado com fome, com esse ruído de estar com fome, você vai tomar decisões erradas, você vai comprar só besteira. Então, elimine o ruído no trabalho. Às vezes, discutir com alguém não é a melhor maneira, o melhor momento para fazer um feedback. Elimine esse ruído. Segundo ponto, escute o outro lado. Sempre tem um outro lado. Você pode não mudar de opinião e tudo mais, mas escuta o outro lado. Veja isso na política, na vida, nos relacionamentos. Você não precisa mudar de opinião, mas escutar o outro lado já é algo importante. E o terceiro ponto é quando você vai escolher, escolha conscientemente. E se você errar, você errou porque você decidiu que aquilo fazia sentido na hora e você aprende depois. Então, pessoal, quando a gente fala em inteligência emocional, não é uma chavinha que a gente muda, é um processo e um projeto de vida que a gente vai desenvolvendo. E se a gente for viver os 120 anos lá do Felipe, ou quem sabe para sempre, a gente vai cada vez mais desenvolver isso, mas isso só será possível se a gente partir do ponto que a gente entende que não tem controle de tudo, que a gente entende que vai errar, mas que, sobretudo, você está aberto a aprender com o erro, a aprender com as experiências e assim por diante. Então, para os líderes, às vezes o líder se põe numa posição que eu não posso errar, né? Eu tenho que sempre estar certo. Já errou, já deu errado. Já deu errado, porque você vai criar uma cultura no seu time que o errar não é permitido. Pessoal, errar, a gente tem que errar. Se a gente não errar, a gente não acerta. E o que é certo hoje, amanhã vai estar errado. Né? Quantas vezes a gente não olha para trás e fala, nossa, olha o que eu fazia, que absurdo, e lá fazia sentido. Então, essa coisa de estar aberto à novidade, eu acho fundamental, né? E lembrar que é um processo contínuo que vai se desenvolvendo, não é uma chavezinha que a gente muda, né? Humanizar o processo, né? Você falou sobre o errar é humano, a gente já estava num outro papo de saúde mental e a gente falou sobre a questão da inteligência artificial, né? E que ela não erra, né? Ela não tem a questão do erro, efetivamente, mas em compensação ela não quer humanização. Então, qual a diferença nossa para a inteligência artificial? É essa humanização, né? A gente pode errar. E a gente tem que dar direito para as outras pessoas errarem também. Super relevante. E, gente, infelizmente a gente está para encerrar. Mas antes de encerrar, eu quero pedir para os nossos convidados deixar um recado para as pessoas, né, para a gente poder aprofundar mais o tema de saúde mental, algo que eles leram, algum conteúdo, alguma mídia, alguma coisa que eles viram, relevante sobre o tema. Eu queria começar um pouquinho sobre o Felipe. Você quer deixar algum recado, algum conselho, enfim, para o pessoal que está escutando? Sim, eu acho que dentro do ambiente corporativo, a gente deve estar o tempo todo repensando como é que a gente está se relacionando com o trabalho, né? Como que a gente extrai melhor do trabalho, como é que o trabalho pode ser, como falou aqui o doutor, um herói, né, na nossa jornada, algo que se conecte com os nossos propósitos, algo que nos ajude a se juntar a uma causa maior e ajudar essa causa a virar realidade, né?
E aí, para mim, tem muito a ver também com tantos funcionários assumirem esse protagonismo, entenderem que errar faz parte, mas que eles têm que buscar eles também se conhecerem para estabelecer esses limites e co-criar com os seus empregadores esses limites, né, e pensar em como construir isso junto. E para os empregadores, muito sobre o que a gente estava falando aqui, sobre essa escuta ativa, sobre essa humildade, né, de saber assim, a gente não sabe o que vem por aí, o importante é a gente estar o tempo todo se adaptando com flexibilidade a um mercado e a um mundo que muda numa velocidade assombrosa. Então, como é que eu estou com essa postura de escutar, de entender, de trazer essa diversidade de pensamentos, diversidade de uma forma geral, e como é que eu dou flexibilidade, como é que eu entendo as individualidades e como é que eu crio dentro do grupo propósitos maiores, sentimentos de pertencimento e uma cultura que permita, né, um ambiente onde as pessoas se sintam seguras, onde as pessoas tenham as alavancas e as ferramentas para produzir da melhor forma possível. E do nosso lado aqui como empresa, o que a gente tenta é justamente isso. Como é que eu penso no ambiente de trabalho que você, ao estar nesse ambiente, ele te traz um clima bacana, ele te leva para cima, que tem a infraestrutura que você precisa para produzir e que ele possa se conectar com diferentes propósitos. Então, hoje eu estou aqui em São Paulo, mas amanhã eu precisaria estar em Trancoso, numa viagem com a família. Seria ótimo se de lá eu pudesse produzir, deixando minha família lá de férias, curtindo, e eu não me sentindo culpado com isso. Ou como é que eu posso, dentro de uma rede de locais de trabalho, prover isso para os meus funcionários. Então, eu acho que vai muito por aí. Entender as flexibilidades, o que é importante e como é que eu dou essas ferramentas para os meus funcionários e para os funcionários, como é que eu sou co-criador e protagonista nesse processo, porque as respostas que já estão muito claras e que são... qualquer resposta que a gente tem hoje em dia, que a gente fala que é imutável, provavelmente ela é uma resposta errada. Então, essa humildade de saber que a gente tem que estar o tempo todo se adaptando e buscando novas formas e que errar faz parte do processo, inclusive a expressão errar é humano, é uma máxima, né? Então, acho que é por aí que a gente deve ir e estamos aí super interessados em ajudar empresas e se ajudar nesse processo. Legal, né? E eu acho muito alinhado, eu estava lembrando aqui de uma frase que eu li uma vez do Nelson Mandela, e ele diz assim, né, que nossas escolhas possam ser tomadas com base nas nossas esperanças, não nos nossos medos. Eu acho que isso é muito importante, né, pessoal? Que a gente possa escolher, tomar as nossas decisões, liderar as pessoas com base no que a gente espera, no nosso propósito, né, nas contribuições que a gente pode fazer. Não com base, né, nos nossos medos. Ah, será que alguém vai puxar meu tapete? Ah, será que eu vou errar? Será que eu vou ser cobrado assim, assado? Então, a ideia é essa. Tenha clareza de onde você quer ir, qual a sua missão, não atrapalhe os outros, conviva, né, na harmonia adequada. E lembra que se você tiver algum sintoma, se você não tiver no seu melhor, peça ajuda. Isso é um sinal de força, não de vulnerabilidade. Acho que é essa a ideia. Boa, obrigada, gente. Eu só quero até, só para fechar o que eles falaram, né? Gente, a maioria das vezes, né, dos atendimentos que eu faço, dos atendimentos que o time faz, que a gente tem problemas de saúde mental, eles estão mais relacionados aos nossos medos e angústias do que efetivamente algo concreto, né? Então, acho que ter autoconhecimento, rever o que efetivamente a gente está sentindo, o que está acontecendo nas nossas vidas, eu acho que é super relevante e isso é um conselho que a gente pode dar para todos os nossos funcionários, tripulantes, né, como a gente chama na Acreditas, para que eles revejam e entendam se o medo está só dentro deles ou se é um medo real também, né? Acho que é um recado que eu quero finalizar com o que é patológico, o que é realmente um sentimento, um sintoma qualquer, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos, estamos todos aqui disponíveis no LinkedIn para qualquer troca e até a próxima. Obrigada. Obrigado. Tchau, 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 pessoal. pessoal.
Somos Creditas Benefícios, a primeira carteira de benefícios do RH. Sua gestão mais simples e sem custos adicionais, com cartão de benefícios flexíveis, com VA, VR, premiação e mobilidade, educação financeira online, empréstimo consignado 100% digital, seguros, saúde, odontológico e vida, com o melhor custo-benefício, antecipação de salário feita pelo colaborador. Creditas Store, loja virtual exclusiva, previdência privada personalizável. Descubra tudo em nosso site